O iodo 131 é um radioisótopo empregado no tratamento de doenças da glândula tireoide. Para o estudo de um medicamento que combate uma dessas doenças, foi utilizada uma amostra contendo 100 mg desse radioisótopo, cujo tempo de meia-vida é igual a 8 dias. A massa de iodo 131 presente na amostra decairá a 25 mg no seguinte intervalo de tempo em dias. Então, para tudo, primeiramente é um prazer te ter por aqui. Meu nome é Larissa e é muito bom te ver aqui no canal assistindo mais esse vídeo com a gente. Não se esquece de se inscrever por aqui, porque não vai demorar nem 2 segundos para fazer isso, para você ser notificado toda vez que a gente tiver vídeo novo por aqui. Então, sem enrolação, bora lá! Olha só o que a gente tem aqui nessa questão. Ele falou pra gente que uma massa inicial de iodo 131 de 100 mg, vou deixar até marcado aqui pra gente, ó, 100 mg, tem um tempo de meia-vida igual a 8 dias. Aí eu te pergunto, o que significa ter um tempo de meia-vida igual a 8 dias? Significa que o tempo que esse iodo demora para poder decair a sua massa pela metade é de 8 dias. Então, ele começa com 100 mg e após 8 dias você vai ter metade do que você tinha no começo, que significa 50 mg, exatamente. Então, assim, tem duas formas de fazer essa questão. Eu vou te mostrar o jeito mais fácil e o jeito daquelas pessoas que decoram fórmulas e só conseguem fazer pelas fórmulas, porque a gente também consegue fazer desse jeito. Então, tem resolução para todo mundo aqui no canal, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro jeito da gente fazer, interpretando apenas a questão. Você vai ver que se você não quiser ou se você não lembrar, não precisa usar fórmula para poder responder essa questão, tá bom? Então, olha só, o que a gente tem aqui? A gente começa, né, nossa massa inicial é de 100 mg. Isso é o que ele deu pra gente na questão. E a gente sabe que após 8 dias, então aqui se passou um tempo de 8 dias, a gente vai ter metade da massa anterior, que significam que a gente já viu 50 mg. Então, o que a gente precisa se atentar na questão? É o que ele está perguntando. Ele perguntou pra gente qual é o tempo em dias que essa massa vai passar a ter 25 mg. Só que olha só, se você reparar, a gente começou com 100 mg e já estamos nos 50 mg, porque já se passaram 8 dias. Pensa comigo. Então, concorda que seria só passar mais esse intervalo de 8 dias de novo para a gente ter as 25 mg que ele pediu, porque já é a metade do que o que a gente tinha no começo. Então, a gente começou com 100, caiu pela metade, foi 50, caiu pela metade, 25. Então, qual é o tempo total aqui que se passou? Primeira meia-vida de 8 dias, mais uma meia-vida de 8 dias. Um tempo total de 16 dias. Acabou a questão. É só isso, tá? É exatamente. Você pode ficar, nossa, mas é só isso. É só isso. Fique tranquilo que é só isso. Agora, existe a maneira da gente responder isso com fórmula, o que também não é nenhum problema. Porque eu sei que existem pessoas que foram ali ensinadas ou foram incentivadas a sempre decorar as fórmulas. E isso até um determinado ponto é muito bom. Só que se você está num momento de nervosismo, que às vezes bate um desespero e você não lembra da fórmula, eu quis te mostrar uma maneira para você também resolver essa questão e não ficar refém de usar apenas a fórmula para isso. Mas tem fórmula, tá? Vamos ver aqui. A principal fórmula que a gente tem na radioatividade é essa daqui. Uma quantidade de massa final é igual à quantidade de massa inicial sobre 2 elevado a x. E x é a quantidade de meias-vidas que se passaram, tá? Então, vamos devagar aqui. Eu ainda não sei qual foi essa quantidade de meias-vidas que se passaram. O que eu sei é o seguinte, ele quer que a minha massa final seja de 25 mg. Então, é o 25 que eu coloco aqui no lugar dessa massa final. E a minha massa inicial é de 100 mg, porque foi o que ele me deu. Se a minha massa inicial é de 100 mg, com essa fórmula, o que a gente vai descobrir? A gente vai descobrir a quantidade de meias-vidas que se passaram para a gente sair do 100 e chegar no 25. Então, vamos resolver essa matemática aqui, ó. Vou trocar o 25 e o 2 elevado a x de lugar. 2 elevado a x é igual a 100 sobre 25. E você sabe que 100 dividido por 25 é igual a 4. Então, a gente tem que 2 elevado a x é igual a 4. Aí, aqui entra um matematiquês.
Como que a gente resolve isso? A gente precisa passar esse 4 para uma potência de base 2. Aí eu te pergunto, o 4 é 2 elevado a quanto? Exatamente, 2 ao quadrado. Então, significa que 2 elevado a x é igual a 2 ao quadrado. Eu só transformei esse 4 em 2 ao quadrado. Para quê? Eu não tenho 2 na base aqui dos dois lados? Tenho. Então, significa que o meu x é igual a 2, que é exatamente esse cara aqui de cima. Lembrando, quem era o x? O x é a quantidade de meias-vidas que se passaram. Tudo bem? Então, vamos lá. Se passaram, então, 2 meias-vidas. Vamos usar a outra fórmula também muito utilizada nessa parte de radioatividade. Tempo total é igual a quantidade de meias-vidas vezes quanto vale uma meia-vida. Então, o tempo total, que eu ainda não sei quanto que deu, é o x. X é a quantidade de meias-vidas que se passaram, que no caso aqui foram 2 meias-vidas, vezes quanto que vale uma meia-vida. O período de uma meia-vida é equivalente a quanto de tempo? Exatamente, 8 dias, como a gente tem aqui. Então, vou botar o 8 aqui embaixo, e isso aqui vai dar um total pra gente 16 dias, afirmando o que a gente já sabia. Pela interpretação e pela fórmula, dos dois jeitos a gente chega no gabarito, que é a letra C. Tudo bem? Espero muito que você tenha entendido essa questão. Caso tenha ficado alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te responder. Um beijo e até o próximo vídeo.